A nossa vida, ela é cercada por vícios. Todos nós temos vícios. Alguns são mais evidentes porque foram alçados à condição de socialmente mais reprováveis. Especialmente os vícios sexuais, os vícios relacionados ao desejo, a avareza que muitas vezes leva esse amor desenfreado ao dinheiro. Como a Bíblia diz que a raiz de todos os males pode levar pessoas a ações desonestas, a ações ilegais, a ações contrárias ao caráter de Jesus em suas vidas. O fato é que a série passada, que acabou domingo, ela nos coloca diante do espelho. E não há terapia de transformação de vida mais poderosa do que aquela em que eu consigo me enxergar na totalidade, não só das minhas potencialidades, mas também na totalidade das minhas fraquezas, das minhas iniquidades. E vem a grande questão: e agora, o que é que eu faço com a minha inveja? E agora, o que é que eu faço com esse vício de ira que eu tenho dentro de mim? Desejo profundo de controle que eu tenho dentro de mim. O que é que eu faço com a vanglória? O que é que eu faço com esse vício que me torna feliz apenas pela quantidade de aprovação externa que eu tenho à minha pessoa? As redes sociais se transformaram a partir dos seus likes, a partir dos seus comentários, a partir das suas capacidades de viralização em um verdadeiro ópio a sustentar a vanglória do coração de alguns e, ao mesmo tempo, um complexo de inferioridade que também é filho da vanglória. A diferença é que aquele que se vangloria com o que tem é essa mesma carga de influxos e de respostas que ele precisa do seu entorno para ser feliz. Quando não se tem, muitas vezes o complexo de inferioridade é um subproduto da vanglória. Complexo de inferioridade pode ser muitas vezes em nós a frustração por não alimentarmos a vanglória que nós temos. O que fazer com isso? O que fazer com o vício em dopamina, que comprovadamente está no consumo desenfreado de pornografia? O que torna a pornografia um dos maiores elementos viciantes desse tempo, que podem causar danos não só psiquiátricos, relacionais, de saúde, com a mesma intensidade que outras drogas, que geram sensações prazerosas. O que é que nós vamos fazer com isso? Será que nós temos capacidade, seriedade, hombridade para tratar desse assunto com não só responsabilidade, mas ao mesmo tempo como adultos que nós somos? Ou será que simplesmente nós vamos passar por eles e não vamos enfrentá-los cara a cara, face a face? Quando nós começamos a série sobre as virtudes no ano passado, nós começamos com uma mensagem muito importante sobre virtudes e vícios, sobre como as virtudes e vícios elas vão se incorporando à nossa vida como hábitos. Tanto uma virtude como um vício, eles são cristalizações
de hábitos. Para que eu me torne virtuoso, eu preciso construir hábitos virtuosos. Para que eu me torne viciado em algo, aquilo é fruto de uma construção, às vezes, da nossa própria infância. São hábitos que vão também gerando vícios em nós, virtudes e vícios. São, portanto, realidades habituais. Elas são filhas do hábito. Então, para que eu vença o hábito, eu preciso criar um outro hábito. Eu preciso de mais tempo investindo naquilo que agora eu sei que é um problema meu, investir em um novo hábito. Quem estava aqui há 15 dias, eu desafiei vocês a fazerem um jejum de café. Eu disse para vocês, olha, eu vou fazer um jejum de café, de chocolate. Não, eu vou fazer um jejum de açúcar e de chocolate. Que para mim é um terrível problema. E nesse período de 15 dias sem tomar açúcar, e pela primeira vez, assim, segunda tentativa, eu comecei a tomar café sem açúcar, eu comecei a enxergar o quanto eu sou dependente desse prazer do paladar, o quanto eu sou guloso nesse aspecto. A gente viu que gula não é apenas comer muito, é comer o que não deve, desconsiderar o corpo, é comer contra as próprias susceptibilidades e fragilidades pessoais que cada um tem aqui. A gula pode se revestir, por exemplo, na ação de um diabético que, sabendo que não pode comer doce, ele come doce. A gula não é só comer demais, é comer indevidamente, é comer demais, é comer depressa, é comer escolhido demais. Na verdade, a gula é a incapacidade de gerenciar com consciência e racionalidade que eu preciso ter domínio sobre o prazer. O prazer continua sendo uma bênção, repito, mas quando eu tenho domínio sobre isso. E aí o texto que eu vou usar hoje com vocês, ele se encontra na segunda carta de Pedro, de São Pedro, no capítulo 1, versos 3 a 5. Vai sair aqui na tela, 2 Pedro 1, de 3 a 5. Eu quero fazer essa abordagem, porque foi com esse texto que eu comecei a série sobre virtudes no ano passado. E ele tem um poder muito grande de nos dar a capacidade aqui de visualizar que nós temos todas as armas que nós precisamos para construirmos pelo hábito uma vida de virtude e para destruirmos com novos hábitos vícios que nos escravizam e que se tornam senhores da nossa existência. Pedro vai falar que nós temos um arsenal que nos dá a capacidade de crescer na vida piedosa, em uma vida que agrada a Deus, mas não só isso, uma vida que nos faz parecidos com o Senhor. E Pedro começa na segunda carta, capítulo 1. Acompanhem comigo. Seu divino poder nos deu o quê, queridos? Eu queria que vocês fossem mais enfáticos. O seu divino poder nos deu tudo. Mais uma vez, vamos focalizar nesse tudo. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. Por meio de quê? Do pleno conhecimento
daquele que nos chamou para a sua própria o quê, gente? Glória e também virtude. Em algumas Bíblias, no lugar de virtude, em algumas traduções, vocês vão ver a palavra excelência. Em outras, vocês vão ver a palavra excelência moral. E essa é a definição de virtude. É excelência moral. E o que é excelência moral sob o ponto de vista cristão? Não é nenhum dogma, não é nada que foi criado para aprisionar a gente. Excelência moral é simplesmente o fim para o qual nós fomos feitos. Nós fomos feitos para a excelência moral. E a excelência moral, ela é a excelência que está no meu modelo de moralidade. Que digo e repito, e sempre direi, nosso modelo de moralidade não é nenhum filósofo, nenhum político, nenhum governante de esquerda, de direita, de centro, de fossa, de o que quer que seja. Nós estamos envolvidos com o mundo, todo mundo aqui está envolvido de alguma maneira nas relações lá fora. Você pode ser um bom profissional, por exemplo, do direito, expressando a virtude de Jesus. Você pode ser um mau profissional. Você pode exercitar lá fora uma boa medicina ou uma medicina negligente, preguiçosa, sem reciclagem. Tem coisa pior do que um profissional que cuida da nossa vida não se reciclar. Até porque, como a medicina não é uma ciência exata, ela passa por confrontações a partir do próprio exercício da metodologia científica. E ela muda. O que era bom naquela época não é mais hoje. Basta você analisar a pobre e honrosa história do ovo. Se você for ler o que já se disse sobre o ovo de galinha, que ele é bom e que ele é ruim, que ele é bom e que ele é ruim, que ele é bom e que ele é ruim. Então, a medicina não é uma ciência exata, ela precisa que os profissionais da saúde se reciclem, assim como os profissionais do direito, assim como os profissionais da construção, assim como os profissionais que cuidam dos nossos carros. Precisam criar novos métodos de abordagem, precisam criar novas maneiras, né, de agradar o cliente, enfim. O fato é que Deus nos chamou para a sua própria glória e para a sua própria virtude. Tudo que nós venhamos a fazer fora do mundo, fora da nossa ambiência, digamos, eclesiástica, ela não é algo necessariamente mal. Ele pode ser bom à medida em que eu funciono como alguém que salga e que ilumina o lugar onde eu estou. Quando Jesus disse que nós deveríamos ser sal e luz do mundo, em qualquer contexto, no contexto acadêmico, no contexto fabril, no contexto do comércio, no contexto da corretagem de imóveis, no contexto da justiça, no contexto do trabalho social, em qualquer contexto Ele quer que nós sejamos sal e luz. No contexto político, no contexto... Porque é o seguinte, quem lembra dessa frase? Eu vou dizer o começo e vocês vão dizer o complemento. O mundo jaz no maligno. Tudo está sob a influência do maligno. Até eleição de síndico. Ou não é? Vocês já viram eleição de... Vocês sabiam que até para se escolher o líder da Igreja Católica há uma eleição que acontece na Capela Sistina? Vocês pensam que ali é uma escolha fácil? Vocês pensam que ali não há interesses conflitantes entre progressistas e conservadores dentro do próprio Vaticano?
Vocês acham que um papa é escolhido por uma unanimidade absoluta? Não. Até que saia a fumaça branca e que se diga, habemos papa, ali há um embate de ideias, de vida. Então não sejamos tolos. Todas as esferas da vida, nós precisamos atuar de maneira decente. Mesmo que no meio das mais indecentes. E nós nos depararemos em qualquer instância com um mundo indecente. Só que o que é que Deus vai dizer para nós? Está aí parado no ponto 3. Se eu sou cristão, se a minha vida está nas mãos do Senhor, eu tenho sim uma saída para vencer os meus vícios e para vencer os ataques que me cercam e que te cercam no mundo em que nós vivemos. Olha o que é que ele diz. Dessa maneira, vai lá para o 3, por favor. 3, volta para o 3. Seu divino poder nos deu o que, irmãos? Tudo o que necessitamos. Todo homem e mulher de Deus que desejam andar no caminho da luz, não pode se escusar de fazê-lo com a desculpa de que não consegue. O Espírito Santo nos deu tudo o que nós precisamos. Não foi mais ou menos, não foi alguma coisa, não foi 10%, não foi 90%, não foi a maioria das coisas que nós precisamos. São Pedro aqui é enfático ao dizer à igreja que Deus, o seu divino poder, o poder dele, não o nosso, nós não temos. Fracos nós somos, vacilantes nós somos, jogados às nossas próprias concupiscências, jogados aos nossos próprios vícios incontroláveis. Mas o poder dele em nós, pela graça, não pelo que nós merecemos, mas ele nos deu tudo de que necessitamos. Para o que, irmãos? Para a vida e para a piedade. Algumas traduções conectam, e eu vejo que esse é o sentido do texto original, no grego. Ele nos deu tudo para que tenhamos uma vida piedosa. É isso que ele quer dizer. O que é uma vida piedosa? Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que se assemelha à vida de Jesus. Então não venha com desculpas. Eu não lembro qual era o personagem que dizia assim, não me venha com chorumelas. Nós temos tudo o que nós precisamos. O Espírito Santo, eu não tenho força. Mas a partir do momento que eu convido o Senhor para suprir as minhas fraquezas morais, porque falar de virtude e falar de pecado capital, o pecado fonte do qual decorrem os outros, e virtudes cardeais, né? Também tem esse sentido. Enquanto o pecado capital tem a ver com pecados fonte ou pecados cabeça, de onde vem muitos outros, as virtudes são chamadas de cardeais porque vem da palavra cardo. E cardo é a palavra que traduzida para o vernáculo significa dobradiça. Uma virtude cardial são virtudes ao redor do qual as outras também transitam. É como se você fosse abrir aquela porta, tá? E ao abrir a porta eu vou fazer esse exercício aqui, tá? Eu vou abrir uma porta. Quando eu abro essa porta, vou ali tomar água. Vocês observem que a porta girou em torno de um eixo, cheio de dobradiças. Dobradiça é cardo. Daí vi o nome cardeal. Ou seja, as 4 virtudes cardeais que mostram o caráter de Jesus em nós. Qual é a primeira delas? Temperança. O controle daquilo que me dá prazer. Coragem. O avanço diante do que é difícil, mas é justo.
A justiça, que é dar a cada um o que é seu, e a prudência, que é gerenciar com a racionalidade todas as áreas da nossa vida, são os cardos, são as dobradiças em torno do qual nós construímos as demais virtudes do cotidiano. A humildade, a sinceridade, a verdade, a delicadeza, a humildade, a magnanimidade que se contrapõe à pusilanimidade. O que Pedro está querendo dizer é que Deus, o divino poder de Deus, nos deu tudo que necessitamos para a vida. Está lá. É uma fonte inacabada. Eu vi aí cenas do sertão da minha família, Lavras da Mangabeira, no Ceará, de onde vem a minha história. Onde vem a família Augusto. O meu Augusto não é nome, é nome de família. Sérgio Augusto. Lá do interior do Ceará. Queiroz, do meu pai, lá do interior do Rio Grande do Norte, que se mudou para o Ceará. E a família lá tem um açude, uma fazenda, que foi dos nossos antepassados. Não a minha família, meus tios, que tem um dos maiores açudes. E esse açude está sangrando. E eu me lembro da minha infância, quando em 1 a cada 10 anos o açude do Pau Amarelo sangrava. E eu ia para lá. E ontem eu recebi um filme, o que me trouxe à minha memória os meus tempos de criança, onde naquele mesmo lugar, naquele sangradouro, a gente tomava banho, a gente brincava. E eu fiquei pensando, né? Poxa, que bom que ele está sangrando. Que bom que ele está alimentando agora outros córregos, que por consequência alimentarão outros açudes. Mas logo veio aquela consciência real e humana de que daqui a alguns dias aquele açude vai parar de sangrar. O seu transbordar não existirá. Ele estará cheio, passará por um déficit hídrico cumulativo, enquanto não chover grandes chuvas de novo, até que ou para consumo ou por evaporação, ele tende a resignar-se à sua condição de incapaz de suprir o seu próprio volume hídrico. Ele é apenas ali um receptáculo para onde Deus manda a sua chuva. Quando eu vejo as palavras de Pedro aqui, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos, é como se Deus estivesse dizendo para você, meu filho, minha filha, as suas fontes próprias pararão de ter o transbordar e o sangrar. Mas as minhas fontes são como um grande açude, cujo sangradouro nunca para. Essa fonte é inesgotável. A fonte da graça para aquele que está em pecado é inesgotável, não há limites. O que Deus tem de suprimento para o teu vício, para te tirar dele, é eterno, ilimitado, é infinito. É infinito. Não guarda condições, a não ser ao humilde reconhecimento de que Deus, o nosso Criador e sustentador, nos deu tudo o que necessitamos para uma vida piedosa. E no final das contas, você sabe o que é uma vida piedosa? Não é uma vida que alguns acham que se distancia de um mundo real, prazeroso e feliz. Não. É aí que está o engano. Quem ordena pela razão, aperfeiçoada pela graça de Deus, quem ordena as suas paixões, é uma pessoa que pode ser chamada verdadeiramente de feliz. O que exagera no prazer, o que exagera nos impulsos da carne, sem os controles e sem os filtros da prudência, do amor,
essas pessoas acham que são felizes. Mas como pode ser feliz alguém que precisa sempre reabastecer o tanque de um prazer que gera endorfina, que gera dopamina, que mexe com as emoções, mas que é esgotável como o gás da nossa cozinha? Ninguém conseguirá livrar-se dos seus vícios na comida, na bebida, no sexo, na pornografia, no trabalho, nos seus vícios de ira, nos seus vícios de inveja, nos seus vícios de vanglória. Nós somos uma sociedade que talvez nunca teve tantas pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Nome bonito para um problema desde que o homem foi criado: vanglória. Desejo de ser validado pelo que os outros pensam ao seu respeito, ou dizem ao seu respeito. Então, o primeiro passo para que a gente vença os vícios é saber que Deus tem em um arsenal tudo aquilo que nós necessitamos para uma vida piedosa, que vem do seu espírito. Mas ao mesmo tempo, e aí vem o segundo ponto, eu preciso de um modelo factível. Eu preciso de um modelo. A humanidade, ela aprende, o aprendizado humano de vida, ele tem na observação dos modelos a sua principal fonte de construção de hábitos, ou virtuosos ou viciosos. Os filhos estão todo o tempo olhando para os pais. As crianças estão todo o tempo olhando para os adultos. Mas nós precisamos todo o tempo estar olhando para Jesus como um modelo. Olha o que é que Pedro vai dizer na sequência, ou seja, ele fala que Deus Pai nos dá e tem fontes, açudes, que não param de sangrar de tanta abundância de graça. Ele vai dizer que isso se dá também por, depois da vírgula, vamos lá atrás, no 3 ainda, você não... Toma água para ver se vocês se animam. Vou jogar uma aguinha para ver se vocês acordam, vamos. Vamos lendo, depois da vírgula. Quer conhecer a Deus? Olhe para o Deus Filho, que humanizou-se. Por que ele se humanizou, dentre tantas coisas? Jesus se humanizou para morrer como homem, porque o nosso destino eterno de condenação é como homens. Ele se fez homem para mostrar, em primeiro lugar, que há um padrão perfeito de virtude. E ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a esse poder que necessitamos para uma vida piedosa. É pela graça, mas tem um exemplo. É interessante que a gente quer ser cristão sem olhar para Jesus. Vocês concordam comigo que o nosso cristianismo, ele é muito mais de consumo de bênçãos, de busca por bênçãos, do que de imitação diária através de uma vida de discípulo? Vocês concordam comigo? Vamos lá. Vocês concordam que a gente está vivendo um tempo esquisito, em que as igrejas estão lotadas atrás de bênçãos? Ou seja, é uma relação de consumo em que eu preciso e Deus me dá, do que uma relação em que eu quero parecer com aquele a quem eu vou adorar? Concordam com isso? Estão lembrados que eu falei da Europa, especialmente do norte da Europa, e especialmente
do Reino Unido, será que, por terem alcançado o chamado estado de bem-estar social, onde eles têm, que inclusive é a base que o Brasil usou para a construção do Sistema Único de Saúde, é o modelo inglês de saúde. Será que porque todo mundo lá tem vida tranquila, acesso a tudo que precisa, a bens, a entretenimento? Às vezes eu fico pensando que o maior inimigo do discipulado é a busca pelo consumo de bênçãos. E esse consumo de bênçãos, ele gera engano. Eu quero fazer uma previsão aqui que não é catastrófica, mas é uma previsão. A partir de observação do que está acontecendo com o movimento evangélico protestante, especialmente pentecostal e neopentecostal. As pessoas, a elas estão sendo vendidos sonhos de fácil aquisição a partir da fé. E quando esses sonhos, na verdade, não se realizam, gera-se uma frustração com um Deus que foi feito e criado à imagem e semelhança do homem, e não o contrário. Então, muita gente está se decepcionando, e do censo de 2010 para o censo agora de 2000, que era para ser 2020, mas aconteceu agora em 22, e ainda está em curso em algumas áreas. O que é que está acontecendo? Aumentou no Brasil a quantidade de pessoas sem adesão religiosa. E grande parte desses que hoje não têm adesão religiosa, a razão é decepção. E muitos desses que estão decepcionados, eu hipotetizo que estão decepcionados porque não alcançaram na igreja bênçãos que Deus nunca prometeu, mas que foram prometidas pelos mensageiros. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Se o meu crescimento na virtude, ele vai se dar à medida que eu conheço aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, que é Jesus, me chamou para a glória dele, ou seja, para reinar com ele, mas não só me chamou para reinar com ele, ele me chamou para ser como ele. A parte de querer reinar com Cristo, todo mundo quer. Mas a parte de querer ser como Jesus, pouca gente quer. E eu vou dar só um exemplo básico, que está na oração do Pai Nosso. Que se você for católico, você repete no texto e no rosário várias vezes. Se você for evangélico, não tem muito essa tradição do texto, nem do rosário. Mas nós, eventualmente, fazemos a oração que unifica os cristãos no mundo. O fato é que tem algumas coisas nessa oração que a gente fala como se fosse um mantra que passasse desapercebido. É como se a gente ingerisse caloria vazia em um alimento que só tem sabor e só produz prazer, mas que não nutre nem alimenta a alma, a ponto de gerar combustível de transformação da alma. Quando Jesus disse, por exemplo, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O quê? Como assim? Fácil de dizer, né? Mas nós temos crescido nessa virtude? Temos mesmo crescido nessa virtude de perdoar aqueles que nos ofendem? E aí eu vou puxar um negócio lá dentro de você que eu quero te incomodar agora. É tipo aquela
pena de galinha que a gente catuca na venta do outro, assim. Vou colocar uma pena de galinha na tua venta aqui. Tem gente aqui que sabe quantas pessoas estão amarradas ao seu coração por laços de ódio, por laços de decepção, por laços de intriga, inclusive dentro da própria família. Tem gente aqui que está amarrada por laços de ódio com irmãos de carne. Tem gente aqui que tem pai morto, que tem mãe morta, mas que você não perdoou ainda. Para que a gente cresça na virtude, para que a gente supere os nossos vícios, a nossa ira, essa ira que você guarda no coração, que cristalizou em um lugar que você acha que está no seu subconsciente ou guardadinho em algum lugar em razão do tempo, mas que de tempos em tempos aflora, ela navega para as águas mais claras da consciência, sai da subconsciência ou da inconsciência e mergulha para a consciência e te provoca dor em específicos momentos, retroalimentando algo que é a coisa mais básica na vida de um cristão: perdoar quem os ofende para que possa alcançar o perdão de Deus das suas próprias ofensas. E aí Pedro vai dizendo, então, como é que eu venço os vícios? Primeiro, eu entendo que Deus é um açude, é um tanque de graça que verte em um sangradouro inextinguível, eterno, superabundante. Estão lembrados o que Jesus disse à mulher samaritana sobre essa graça disponível para gerar virtude? Quando ele encontrou-se com aquela mulher, ela ficou meio assim: por que o senhor, sendo um homem judeu, me pede a mim água, já que eu sou mulher e sou samaritana? E Jesus disse: se você soubesse quem está lhe pedindo água, este te daria água da vida, que jorra para a eternidade, e você nunca mais terá sede. A consciência, em primeiro lugar, de que Deus é fonte inextinguível de graça para me ajudar, para me aperfeiçoar. Em segundo lugar, como é que eu venço o vício? Eu vivo um processo de aprendizagem por modelos, por modelagem. E o meu modelo é Jesus. Modelo de temperança, quando resistiu à tentação de transformar pedra em pão. Modelo de coragem, quando enfrentou o seu propósito de vida, entrando em Jerusalém, sabendo que ia ser morto, algo duro, mas justo, que ele precisava cumprir na cruz para que estivéssemos aqui. Jesus foi justo porque deu a cada um que era seu e ensinou a sermos justos, e ele era prudente. Ele tinha tudo sob o domínio de sua sabedoria prática, da sua razão prática. Então, se eu sei que há uma fonte inesgotável, se eu sei que há um modelo insubstituível, para isso, eu tenho esperança de vencer os meus vícios. Você deve ter esperança de vencer os seus vícios. E aqui repito, não é só vício de cigarro, de bebida, isso é o que vem mais à tona como as questões mais observáveis. Não, a sua avareza, a sua dependência quase que divinal ao que você tem. Seu desejo de controle a partir daquilo que você acumula. Isso é um vício. Ou a sua inveja. O invejoso não é aquele que se alegraria se tivesse o que é do outro. Não. O invejoso simplesmente é invejoso e fica triste porque o outro tem aquele algo.
São vícios. Então, Jesus nos chama para um fim. Eu gosto da palavra propósito ou telos, objetivo, ou teleologia, que é o estudo dos fins, das finalidades das coisas. Nós cristãos acreditamos biblicamente, não apenas por tradição medieval, mas bíblica, de que Deus pôs um propósito em tudo que Ele fez. E a felicidade está em cumprir esse propósito. E o propósito final de Deus é nos fazer homens e mulheres de verdade. Sabe o que é salvação? Não é a transformação de homens em anjos. A salvação bíblica não é a transformação de homens em anjos ou de homens em almas. A salvação bíblica é o resgate da nossa plena humanidade. E a nossa plena humanidade é uma vida de virtude. E é uma vida que sufocou os vícios, criou novos hábitos. Mas observem que o telos, o propósito de tudo isso, de vencermos os vícios, é que Deus nos chamou para a sua glória. Para a grandeza da sua glória. Para sermos corregentes da criação. Mas também para a sua virtude, ou excelência moral. Por que a gente esqueceu disso? Por que a gente escolheu, como a nossa teologia moral, escolheu algumas coisinhas tipo droga, tipo prostituição, tipo o quê? Sei lá, para serem as expressões de uma vida longe de Deus? Por que a gente esqueceu da avareza como algo que nos afasta? Da ira como algo que nos afasta? Da vanglória como algo que nos afasta do Deus que merece toda a glória, mas se fez servo e não agiu a partir das opiniões que sustentassem a sua alegria? Não, ele sabia que estava cumprindo um propósito de Deus. Então, irmãos, 3 pontos para vencer os vícios. Primeiro, Deus tem um arsenal de graça, diga aí. Segundo, Jesus é o nosso modelo visível. E terceiro, porque Ele nos chamou para reinar com Ele, mas também para ter as suas virtudes. Olha que bênção. Aí aqui mais uma crítica para eu encerrar. Fala-se muito na igreja reinar. Eu acho que eu não recebi essa palavra que eu vou dizer para vocês menos de 100 vezes nos últimos 3 meses. Pastor, você nasceu para ser cabeça e não cauda. E eu dizia, vige. Meu Deus, eu nasci para ser cabeça de bagre, de vento. Nós temos um desejo agora que ele é meio obtuso e que talvez seja uma das razões da igreja ter uma grande possibilidade de atrapalhar aquilo que ela acha que está ajudando na construção de um novo país, ou de novas estruturas político-administrativas, que é achar que ela vai reinar, agora a igreja vai reinar. A igreja agora vai ser dona do Estado. A igreja agora vai ser dona do Brasil. Nós somos idiotas. Olha só. Quando nós equilibrarmos esse desejo de governo, de glória, com o exercício da virtude, o próprio exercício da virtude, que dentre elas tem a da humildade, vai nos mostrar que a glória
de qualquer exercício de poder só será biblicamente gloriosa quando ela for serva dos outros e não dona dos outros. Porque esse é o exemplo de Jesus. Então eu quero chamar a banda e dizer para você: tem esperança para nós. Aleluia. Glória a Deus. Tem esperança para o teu vício em pornografia. Você está viciado. – 70% dos homens consomem pornografia com constância. Vivem em um mundo imaginário, plasticamente perfeito, estonteante, mas uma ilusão. Uma ilusão que tem provocado cada vez mais insatisfação com o que é real. Você sabia que o uso de pornografia aumenta em muitas vezes a possibilidade de divórcio? E eu vou dizer a você, talvez nem seja tanto pelo uso em si, mas pelos choques de realidade. Porque em uma rede social cheia de filtros, todo mundo é bonito, cheiroso e gostoso. E não é assim na realidade. Nós temos mau hálito, eventualmente, a gente solta pum, a gente tem celulite, a gente tem doença, a gente ronca, a gente fica flácido com o passar do tempo. O diabo sempre nos apresentando algo melhor do que o que Deus nos deu. Nos viciando, nos tornando dependentes daquilo. A esperança para a nossa avareza. A esperança para os nossos complexos de superioridade ou de inferioridade. Que muito estão ligados a essas dinâmicas da alma. Eu falo da alma cristã mais profunda do nosso ser, no que se refere à vanglória. A esperança, irmãos. O pau amarelo vai parar de sangrar, o açude dos meus antepassados. Mas os reservatórios do meu Senhor para a minha vida são ilimitados. É água boa, água limpa, água corrente e superabundante todo o tempo. Porque eu tenho um modelo e não uma mensagem, e não um sermão, e não uma regra comportamental. Eu tenho alguém que me chamou para ser como Ele. Para reinar com Ele, mas para ter a excelência moral dEle. É isso que Ele tem para mim. E nesse processo, a gente vai orando, vai pedindo graça, vai pedindo que o Senhor nos livre de nós, que nos proteja de nós, né? Como diz Chico César, que Deus me proteja de mim. A outra parte da música é meio que parecido com aquela sabor de mel, né? Eu quero só essa parte. Deus me proteja de mim. Esse é o grande segredo para que a gente vença os nossos vícios. E nós vamos entrar profundamente nisso aí. Nós teremos na igreja, nós teremos na comunidade, lugares seguros, grupos seguros, para pessoas que vivem os mesmos dramas, dependentes de amor e sexo, drogaditos, pessoas que não conseguem se desapegar do que têm. Nós vamos cair para dentro.
Nós vamos deixar qualquer sinal de superficialidade na nossa vida. Mas quero dizer, para que você não saia daqui preocupado, todos aqui estão doentes. Todos estão doentes. Se você não é doente, então Jesus não veio para você. Todos aqui estão doentes. A pergunta é, o que eu vou fazer com isso? E a gente quer, enquanto igreja, enquanto comunidade, nos ajudar mutuamente nesse processo. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação pelos séculos dos séculos. Amém.